Precisamos falar de pobreza. Bom dia, meu povo, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao canal Pobre Organizado. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre a romantização da pobreza. Se vocês já estão pensando aí que eu já fiquei rico, já estou milionário, estou com muita grana no bolso, vocês estão totalmente enganados. A pobreza, quando a gente vem falar da palavra, a gente já se remete a bens financeiros. É bem verdade que a pobreza também a gente pode falar com essa conotação. O que eu quero trazer no papo de hoje é uma pobreza que ela envolve vários aspectos além do dinheiro. Se você já acompanha o nosso canal aqui, já deixa aquele like na moral, deixa já aquele like da confiança. E se você ainda não conhece o nosso canal, se você ainda não conhece o nosso trabalho aqui, segura um pouquinho, não deixa o like agora, não comenta nada, deixa para fazer isso lá no final, isso se você acha que valeu a pena ter parado 10 minutinhos aí para assistir o conteúdo desse vídeo. Agora vamos deixar de enrolado e vamos direto pro assunto. Durante muito tempo da minha vida eu achava que a pobreza era uma coisa muito linda, sabe? Aquela coisa meio que fantasiosa, onde as pessoas vivem felizes e todo mundo ajuda todo mundo e não tem problema em estar faltando alguma coisa dentro de casa, a gente pode pegar ali com o vizinho. Bem verdade é que isso até que acontece, mas na prática, na vida real, a pobreza ela faz com que a gente sofra demais. Sofra e sofra em todos os aspectos que você imaginar. Tanto no lado financeiro, quanto no lado intelectual. Porque a pobreza, ela não gira só em torno do bem material. É bem de fato que quando você tá pobre financeiramente, quando você não tem grana para nada, como já dizia aquela pirâmide de Maslow, né? Quando você não tem dinheiro nem para comprar comida, você não está preocupado com mais nada. Então você pensa logo primeiro em saciar essa fome. Tem até umas frases que a gente costuma citar que eu acho que traz um problema muito grande. Aí você fala assim, eu sou pobre, mas eu sou honesto. Dinheiro não traz felicidade. Eu particularmente, falando para vocês hoje, como falei para vocês antes, né? Eu não sou rico, não tenho milhões de dinheiro na minha conta, pelo contrário, está muito distante disso. Um dia, quem sabe, eu terei, mas será que o dinheiro ele não traz felicidade? Será que quando você tem grana suficiente para pagar um plano de saúde para os seus filhos, para os seus pais, para você mesmo, será que isso não é trazer felicidade? Será que não é trazer felicidade também chegar em uma biblioteca e comprar 2, 3 livros legais porque você tem dinheiro ali para comprar? São algumas coisas que são criadas dentro do nosso meio ali, algumas frases meio motivacionais, aqueles jargões, como eu falei para você agora, que dinheiro não traz felicidade, sou pobre, mas sou honesto, que faz com que a gente fique romantizando algo que não é belo. Será que a gente fala isso por conta que a gente quer meio que esconder uma falta que tem dentro de nós, meio que a gente não tem a motivação suficiente para poder vencer esses obstáculos? E aí eu vou te fazer uma pergunta. Será que a pobreza, ela é a condição que a gente se encontra ou ela é a identidade que a gente é? Eu entendi que você não ter a opção de moradia, do que comer, transporte, tempo, porque o cara quando não tem dinheiro, o cara tem pobreza, você vai ter que se dedicar mais tempo para poder pagar as contas. Olha como uma pequena coisa, tá, que a gente acaba virando a chavezinha no nosso pensamento, faz mudar toda a nossa realidade. A condição em ser pobre, ela existe, isso é um fato, mais do que constatado. Agora, a identidade de ser pobre, quantas pessoas vocês conhecem que são ricas, que têm muita grana, têm excelentes condições, mas mesmo assim ainda são pobres. Pobres de cabeça, pobres de mentalidade. Muitas delas enriqueceram fazendo outras pessoas de escada. E isso acontece muito mais do que a gente imagina. Só que, por a gente ser muito visual, a gente acaba batendo o olho em alguma coisa assim, dizendo, julgando logo de cara, caramba, fulano passeio com um carro X, ou seja, já julga que aquela pessoa está bem financeiramente. Você encontra uma pessoa que tem uma universidade e ela fala, poxa, eu fiz advocacia, e você já julga que ela tem um conhecimento
total perante a lei. E não é bem assim que funciona. A gente sabe que tem pessoas que estão em condição de pobreza, mas tem muito mais conhecimento do que essa pessoa que estudou. E tem muito mais sabedoria do que essa pessoa que tem, sei lá, seus milhões de reais na conta. Então, a condição de pobreza é uma coisa e a identidade de pobreza é outra. Há pessoas que têm condição de pobreza e tem identidade de pobreza em uma coisa só, e tem pessoas que não estão em condição de pobreza, mas mesmo assim ainda mantêm a identidade de pobreza. E aí depois que eu entendi que condição de pobreza é uma e identidade de pobreza é outra, isso mudou totalmente a minha visão do mundo, como ele funciona. Eu já falei para vocês aqui outras vezes, mas eu acho que vale a pena a gente falar novamente aqui, que o que fez mudar a minha cabeça para esse ponto do que é a pobreza foi ler um livro. Eu peguei um livro aos meus 27 anos de idade, prestes a completar 28 anos de idade. O nome do livro se chama O Poder da Mente. Tem muita coisa de misticismo, mas o que eu quero dizer para você é que uma coisa puxa a outra. E o que mudou na minha mente é entender que, beleza, tudo bem, eu posso ter a minha condição de pobreza, posso estar nessa condição aqui, mas a minha mentalidade tem que ser mentalidade de pessoas prósperas. Não romantizar essa vida que eu estou vivendo aqui agora. Eu pensava naquela época lá quando comecei a ler. Você está andando com um relógio bacana, não quer dizer que você está melhor, em condições melhores de vida. A gente romantiza muito isso, a gente cria muito essa situação que para a gente estar bem de vida, a gente precisa estar num carro legal, numa casa legal, tem que ter um relógio de luxo, tem que estar com cordão, isso, aquilo, outro. É uma coisa que foi criada para te prender na pobreza. Prestem atenção que as pessoas mais ricas não cultuam essas coisas. Se a gente não para pensar, não para fazer uma reflexão, a gente acaba ficando preso nessa roda dos ratos. E aí o que é que muda também na cabeça da gente? Depois que eu passei a entender isso, ser mais organizado, se programar melhor, fazer mais do que a média. Porque eu digo para você, se você quer conquistar uma coisa que parece pequena para quem tem grana, você vai ter que fazer muito esforço. E não é um esforço só pelo esforço. Na raça dá pra gente conquistar. Só que quando você vai só na raça, é muito mais sofrido. Então é melhor você ir na raça de forma inteligente, fazendo esforço, mas de forma direcionada, com planejamento, fazendo os ajustes, coisa que a gente conversou no último vídeo aqui do canal. Ter toda essa percepção me levou para um outro caminho. Você já pensou como seria a sua vida, seu estilo de vida, se você tivesse um pouco mais de condição financeira? Poder pagar uma escola particular para os seus filhos, pagar um plano de saúde ok para você e para sua família, mudar para uma casa onde se tenha mais condições para receber pessoas de fora e também ofertar para as pessoas da sua casa melhores condições, cada um, caso você tenha 3 filhos, cada um com o seu quarto. Não é sobre ter uma casa maior em Paris, em Nova York, em Londres, não. Às vezes no mesmo bairro, mas em uma situação melhor. Você já parou para pensar se você tivesse condições de poder descansar um final de semana, poder dizer não para o seu patrão quando ele está podendo te encher no saco, quando você consegue se organizar financeiramente, saber que você vai conseguir. Se tem um colchão financeiro ali para te fazer passar pelos percalços. Eu estou falando por mim, eu ainda sou pobre, não sou rico, mas a minha pobreza ela só é na condição. Hoje eu tenho condição de fazer coisas que antes eu achava inimaginável acontecer. Poder comer, parece besteira isso, mas poder comer uma comida mais saudável, não comer só... Vamos dizer para você que foi boa parte da minha infância, macarrão com salsicha, você poder ter uma proteína legal, você poder sair para um restaurante legal, ter tempo para ler, pegar um livro e apreciar a leitura de um livro, mudar a mentalidade como a gente enxerga o mundo, como a gente enxerga o mundo político, como a gente enxerga as coisas, questionar mais sobre tudo. E isso não precisa necessariamente você ter dinheiro. Mas o dinheiro, se você consegue um pouco mais, você vai se colocar em melhores condições de fazer tudo isso. Então assim, rapaziada, a gente sabe que a pobreza, ela existe. A pobreza, ela traz danos terríveis pra gente. A gente sofre muito com a pobreza, principalmente pobreza extrema, em caso de miséria, em coisas do tipo. Mas
A gente sabe que existe também a romantização da pobreza. Esse vídeo aqui é para fazer com que você acorde, que você pare de romantizar a pobreza e entenda que ela existe sim, ela faz parte sim do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, mas ela não é definidora daquilo de que você quer se tornar. Me diz uma coisa, se esse vídeo fez sentido para você, já deixa aquele like, se inscreve no canal e comenta aqui se teve alguma coisa que antes você romantizava e hoje você tem uma perspectiva, tem uma opinião muito diferente daquilo que você falava quando romantizava esse sou pobre, mas sou honesto. Dinheiro não traz felicidade. Tem alguma coisa do tipo que você gostaria de compartilhar com a gente? Compartilha aqui, deixa nos comentários que a gente se vê no próximo vídeo.